Há dias que parecem comuns. Dias em que você acorda, toma seu café, pega o caminho de sempre e pensa que nada vai ser diferente. E então, sem aviso, sem preparação, sem que o destino te dê qualquer chance de respirar, tudo muda. E quando muda, muda de um jeito tão profundo, tão definitivo, que você nunca mais consegue enxergar o mundo da mesma forma. Este é exatamente o tipo de história que você está prestes a ouvir. Era uma terça-feira de outubro, daquelas manhãs ensolaradas que enganam pelo calor seco, quando as ruas da cidade interiorana de Ribeirão Claro já respiravam o movimento típico do começo de semana. A concessionária Estrela do Vale era, sem dúvida, o estabelecimento mais imponente daquela avenida. Fachada espelhada, bandeiras coloridas balançando ao vento, carros novos expostos reluzindo sob os refletores brancos, e uma placa luminosa que se acendia todas as manhãs, como se fosse um convite irrecusável ao sonho de ter um veículo 0 km. Foi nessa manhã que Renata Souza chegou ao trabalho com exatamente 13 minutos de antecedência, menos, como fazia todos os dias. 32 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, blusa social azul marinho, levemente desbotada nas mangas, sapato de salto médio, que ela havia remendado 3 vezes para não ter que comprar um novo. Renata não era o tipo de pessoa que chamava atenção ao entrar em um lugar. Ela era o tipo de pessoa que fazia o lugar funcionar silenciosamente, incansavelmente, sem que quase ninguém percebesse. Filha de uma costureira e de um pedreiro aposentado, Renata tinha chegado àquela concessionária 6 anos antes, como estagiária de atendimento. Não tinha o sorriso ensaiado dos vendedores experientes, não tinha o paletó impecável, nem o vocabulário cheio de termos técnicos que impressionavam clientes desavisados. O que ela tinha era algo muito mais raro. Ela ouvia as pessoas. Quando um cliente entrava inseguro, com medo de fazer uma escolha errada, Renata conseguia identificar isso num segundo, e ao invés de empurrar o modelo mais caro, ela perguntava: "Me conta um pouco mais sobre o que você precisa." E era essa pergunta simples, dita com sinceridade, que fechava as vendas mais difíceis da casa. M6 anos, ela havia crescido de estagiária para vendedora sênior. Não por pistolão, não por favores, mas por resultados. Seu nome aparecia, mês após mês, entre os 3 maiores produtores da equipe, mas havia um teto que ela nunca conseguia quebrar. E esse teto tinha nome, sobrenome e um crachá dourado pendurado no peito. Marcelo Fontes, gerente-geral da Estrela do Vale, há 8 anos. Se Renata era o tipo de pessoa que fazia o lugar funcionar, Marcelo era o tipo de pessoa que fazia questão de lembrar todo mundo de quem mandava. Alto, de barriga proeminente, encoberta por camisas sociais, sempre apertadas no segundo botão. Cabelo gel que resistia ao vento como se tivesse sido esculpido em mármore. Marcelo tinha desenvolvido ao longo dos anos uma habilidade particular, a de diminuir as pessoas com elegância suficiente para que elas não soubessem, ao certo, se tinham acabado de ser insultadas ou aconselhadas. Com Renata, ele era especialmente cuidadoso nessa arte. Sempre que ela fechava uma venda grande, havia um comentário casual. Sorte sua, que o cliente já havia decidido. Sempre que ela propunha uma ideia em reunião, havia o sorriso condescendente: "Deixa que a gente que tem mais experiência cuida disso." E quando ela pediu, pela terceira vez em 2 anos, para ser considerada para uma promoção à gerência, Marcelo a olhou por cima dos óculos e disse, com toda a calma do mundo: "Renata, você é ótima no que faz. Vendedora, fica no que é seu." Mas naquela terça-feira de outubro, o destino havia marcado o encontro que Marcelo Fontes não estava nos planos de receber. Por volta das 10 da manhã, quando o movimento ainda era moderado, uma caminhonete velha, de placa coberta de barro vermelho e para-brisa com uma rachadura horizontal na ponta direita, entrou devagar no estacionamento da concessionária. O motor fazia um barulho ronco, satisfeito, como de quem rodou muita estrada. Do veículo desceu um homem de uns 60 anos, chapéu de palha na cabeça, calça de trabalho cinza desbotada, camisa xadrez de manga longa arregaçada até o cotovelo, e botas de couro legítimo que já tinham visto mais terra do que asfalto. Ele olhou para os carros expostos com uma expressão tranquila, quase contemplativa, como quem admira uma boa safra de soja, antes de decidir o que vai fazer com ela. E então, sem pressa, sem constrangimento, começou a caminhar em direção à entrada da concessionária. Se você ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento. Porque o que aconteceu depois que esse homem entrou pela porta de vidro da Estrela do Vale é uma dessas histórias que fazem você querer ligar para alguém só para contar. Curte o vídeo agora e se inscreve no canal, porque a história está apenas começando e ela vai te pegar de surpresa. O homem parou na entrada e olhou ao redor, sem a menor pressa. Os outros vendedores, Tiago e Patrícia, que estavam mais próximos,
Trocaram um olhar rápido. Era o tipo de olhar que não precisava de palavras. A roupa, o chapéu, a caminhonete velha menos tudo dizia, na linguagem silenciosa dos preconceitos, que aquele homem não era um cliente de verdade. Talvez tivesse entrado no lugar errado. Talvez fosse perguntar alguma coisa e ir embora. Nenhum dos dois se moveu. Foi Renata quem se levantou. Renata tinha aprendido muito cedo na vida que as aparências eram uma armadilha. Crescida no bairro Jardim Progresso, onde as casas eram pequenas, mas os sonhos imensos. Ela tinha visto de perto o quanto as pessoas subestimavam umas às outras, baseadas no que estavam usando, em que carro andavam, em quantas letras havia no sobrenome. Tinha visto isso com um pai, que quando entrava numa loja de materiais de construção, com a roupa de trabalho, ainda suja de cimento, era atendido por último, sempre. E tinha prometido para si mesma, ainda adolescente, que nunca faria isso com ninguém. Por isso, quando ela viu aquele homem de chapéu de palha parado na entrada da concessionária, o que ela sentiu não foi dúvida. Foi reconhecimento. Ela conhecia aquele jeito de estar no mundo, firme, sem afetação, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Era o jeito de quem trabalhava com a terra, de quem acordava antes do sol e entendia que o valor de uma coisa não estava na embalagem, mas no que havia dentro. Ela caminhou até ele com um sorriso genuíno, desses que chegam antes da palavra. Bom dia, seja bem-vindo à Estrela do Vale, meu nome é Renata, em que posso te ajudar? O homem virou o chapéu levemente entre os dedos, num gesto discreto de gentileza, e respondeu com uma voz grave e calma, do tipo que parece ter nascido para dar ordem a um campo aberto. Bom dia, moça, me chamo Antônio Cavalcante. Tô precisando de uma informação sobre uns veículos aqui? Claro, pode perguntar à vontade, ela disse, apontando para a área de atendimento. Vamos sentar. Ele acenou que sim, e a seguiu. Renata pediu água para os dois e esperou que ele se acomodasse antes de pegar o bloco de anotações. Não era protocolo. Era o jeito dela. Olha menos. Ele começou, tirando o chapéu e colocando sobre o joelho. Eu tô precisando renovar a frota das fazendas. Tenho 3 propriedades no interior aqui, e os caminhões estão ficando velhos. Preciso de caminhonetes também, pra gerência, sabe? Já tô velho pra ficar andando de trator. Renata anotou sem pestanejar. Me conta mais sobre as fazendas, seu Antônio. Que tipo de operação você tem? Gado, lavoura? Os olhos dele brilharam levemente. Era o tipo de pergunta que ele não esperava receber numa concessionária de cidade. As 3. Gado de corte em 2 delas, e soja e milho na maior. Fica lá perto de Engenheiro Coelho. Conhece? Conheço de nome, ela disse. E que tipo de veículo você usa hoje nas propriedades? E foi assim que Antônio Cavalcante começou a falar. E quanto mais ele falava, mais Renata entendia que aquele não era um homem que tinha entrado na concessionária para dar uma olhada. Aquele homem sabia exatamente o que queria. Ele falava em tonelagem de carga, em altura de vão livre para estradas de chão, em raio de curva em acesso de fazenda. Ele não era um leigo, era um profissional da terra que respeitava profissionais de verdade. Eles ficaram 40 minutos conversando. Renata tirou catálogos, mostrou fichas técnicas, explicou diferenças de motorização com a mesma paciência com que ela teria explicado para um engenheiro ou para um executivo de terno. Porque para ela, o uniforme de quem está na sua frente não muda o tom com que você fala. Foi durante essa conversa que Marcelo Fontes passou pela área de atendimento pela primeira vez. Ele viu Renata com o homem de chapéu de palha, lançou um olhar rápido para a caminhonete velha no estacionamento e seguiu em frente sem parar. Na segunda vez que ele passou, cerca de 15 minutos depois, ele desacelerou o passo. Na terceira vez, ele parou. E então, Renata ouviu às suas costas a voz que ela conhecia muito bem. Aquela voz que sempre chegava num tom levemente alto demais para ser casual e levemente baixo demais para ser uma bronca formal. Aquela voz treinada na arte de constranger sem deixar digitais. Renata menos Marcelo disse, chegando pela lateral. Você não esqueceu que tem uma proposta para fechar para o cliente Bernardes? Isso era para estar pronto desde ontem. Ela respirou fundo antes de responder. Já resolvi pela manhã, Marcelo. Está na pasta compartilhada. Ele ficou parado por um segundo, olhando para Antônio Cavalcante, com aquela expressão que os gerentes ruins usam quando não têm o que fazer, mas precisam parecer importantes. O olhar demorou um segundo a mais do que seria educado. Avaliou o chapéu, a camisa xadrez, as botas. E então, com a naturalidade de quem comete crueldades pequenas com tanta frequência, que já não as percebe mais, ele virou para Renata e disse, em tom quase divertido. Tá bom, só não esquece que o tempo aqui é dinheiro. E então, como se fosse um pensamento solto, quase sussurrado, mas alto o suficiente para Antônio ouvir, todo cliente merece atenção. Desde que tenha como pagar, né? Ele deu uma risadinha curta e se afastou. Renata sentiu o calor subir pelo pescoço. Não!
de vergonha. Antônio Cavalcante ficou quieto por um momento. Então ajeitou o chapéu devagar sobre o joelho e disse, com a mesma voz tranquila de sempre, que homem simpático. E havia na voz dele algo que Renata não conseguiu identificar naquele instante. Só depois, olhando para trás, ela entenderia que aquele comentário seco tinha o peso de uma decisão já tomada. A conversa entre Renata e Antônio continuou. Ela mostrou os modelos disponíveis de caminhonetes para trabalho rural, os caminhões leves da linha comercial, os utilitários de cabine dupla, que combinavam com a função de gerência das fazendas que ele descrevia. A cada opção, ele ouvia com atenção e fazia perguntas pontuais, do tipo que revelam décadas de experiência com logística, com custo operacional, com a realidade concreta de quem precisa que um veículo funcione às 5 da manhã numa estrada de terra molhada. Renata foi percebendo, à medida que a conversa avançava, que a lista estava crescendo. 2 caminhonetes para a gerência, 4 veículos utilitários para as equipes de campo, 2 caminhões leves para transporte de insumos. Ela estava calculando mentalmente, e o número já passava de um valor expressivo, menos bem expressivo. Foi nesse momento que Marcelo voltou. Desta vez, ele não passou pelo corredor. Ele entrou diretamente na área de atendimento, puxou uma cadeira sem ser convidado e se sentou ao lado da mesa, com a familiaridade proprietária de quem nunca precisou pedir licença para nada. Deixa eu ver no que vocês estão... Ele disse, pegando os catálogos que estavam sobre a mesa como se fossem dele. Renata ficou quieta. Antônio também. Marcelo folheou os catálogos com um ar de quem estava fazendo um favor enorme ao processo. Então olhou para Antônio com um sorriso de gerente, menos aquele sorriso treinado que tenta parecer amigável, mas tem, nos cantos da boca, uma pitada de condescendência que só os atentos percebem. Então, Ele pausou, esperando o nome. Antônio, disse o homem. Seu Antônio, que tipo de negócio o senhor tem? Fazendas, respondeu Antônio, sem elaborar. Marcelo franziu levemente a testa. Fazendas? Legal. Ele olhou para os catálogos, depois para Renata, depois de volta para Antônio. O senhor veio só dar uma olhadinha, né? Porque esses veículos aqui, especialmente na linha comercial, eles têm uns valores bem salgados. A gente tem opções de financiamento, mas depende de análise de crédito, essas coisas. Renata abriu a boca para intervir, mas Antônio fez um gesto leve com a mão, tão discreto, que pareceu apenas um ajuste de postura a menos. E ela entendeu que era para deixar. Quanto fica menos? Antônio perguntou calmamente. Umas 8, 10 unidades. Marcelo deu uma risadinha que ele claramente não tentou esconder. 10 unidades? Ele repetiu como se a pergunta tivesse sido feita por uma criança. Seu Antônio, 10 unidades de veículo comercial, a gente está falando de um valor que começa em uns 4, 5 milhões de reais, dependendo da configuração. Não é bem o tipo de compra que se faz de impulso, sabe? Antônio olhou para ele por um segundo. Eu sei quanto custa menos, disse o homem. Tô perguntando o preço de vocês especificamente. Marcelo sorriu de novo, mas desta vez havia uma borda afiada no sorriso. Claro. É que a gente precisa entender a capacidade de compra do cliente antes de montar uma proposta personalizada. São procedimentos da casa. O senhor tem alguma garantia, algum comprovante de renda que a gente possa... Marcelo, a voz de Renata saiu mais firme do que ela planejou. Ele virou para ela com uma sobrancelha levantada. Eu já levantei todas as informações necessárias. Posso continuar o atendimento. Houve um segundo de silêncio tenso. Marcelo olhou para Renata como se ela tivesse acabado de virar uma peça no tabuleiro de xadrez que ele não havia previsto. Então virou para Antônio com uma expressão que pretendia ser gentil, mas soava como a versão adulta de uma zoação de pátio de escola. Desculpa, seu Antônio. A gente aqui é bem criterioso porque já teve cliente que tomou o tempo todo da equipe e no final pagou com... Ele deu uma pausa proposital, o tipo de pausa que pessoas cruéis adoram. Não tinha como pagar mesmo. Vai que o senhor ia querer pagar com alface, né? Ele deu a risada. Curta, sufocada, mas real. Brincadeira. É que fazenda. Às vezes o dinheiro vivo não sobra tanto assim. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente dos silêncios normais. Foi o tipo de silêncio que ocupa espaço. Renata sentiu o estômago virar. Patrícia, que havia parado a alguns metros de distância, olhou para o chão. Tiago, do outro lado da sala, fingiu mexer no computador. Antônio Cavalcante colocou o chapéu devagar na cabeça. Então olhou para Marcelo com aqueles olhos calmos, não com raiva, não com humilhação, mas com uma clareza tranquila que era muito mais poderosa do que qualquer explosão. Entendo, ele disse apenas. E sei levanto. Renata se levantou junto. Seu Antônio, por favor, ela disse baixinho. Menos, me dá só um minuto. Ele a olhou. Ela colocou um cartão nas mãos dele. Se o senhor quiser continuar essa conversa fora daqui, eu fico à disposição. De verdade. Antônio olhou para o cartão.
depois para ela, e deu o menor dos sorrisos. Um aceno de reconhecimento, do tipo que se dá quando se encontra honestidade num lugar onde não se esperava encontrar. Então caminhou para a saída, devagar, com a dignidade intacta de quem nunca precisou de aprovação de ninguém. Você aí que está acompanhando essa história menos, deixa aqui nos comentários, você já foi tratado assim alguma vez? Julgado pela aparência antes mesmo de abrir a boca? Porque o que acontece nos próximos blocos vai te mostrar que o universo tem uma forma muito especial de acertar as contas. Continua aqui comigo. Depois que Antônio Cavalcante saiu pela porta de vidro da Estrela do Vale, o ambiente ficou com aquele peso específico que o ar adquire depois de uma situação desconfortável. Como depois de um trovão que não virou chuva, mas deixou tudo eletrificado, Marcelo voltou para sua sala de vidro no fundo do salão, como se nada houvesse acontecido. Era essa a parte mais perturbadora do jeito dele, a total ausência de culpa. Não era que ele achasse que havia errado e estava fingindo que não. Era que, genuinamente, na arquitetura moral que ele havia construído para si mesmo ao longo de anos de pequenas arrogâncias não punidas, aquilo não era errado, era realismo, era eficiência. Por que desperdiçar tempo com um homem de caminhonete velha e chapéu de palha, quando haviam clientes de verdade para atender? Renata ficou parada por um momento ao lado da mesa de atendimento, segurando o bloco de notas. Ela olhou para as anotações que havia feito durante a conversa com Antônio. 2 laudos de modelo de caminhonete. 4 utilitários. 2 caminhões. Ela havia anotado tudo com a precisão de quem leva cada cliente a sério. Dobrou as folhas com cuidado e as guardou na gaveta da sua mesa. Patrícia passou por ela e sussurrou: "Não se preocupa, ele faz isso com todo mundo." "É exatamente por isso que eu me preocupo", Renata respondeu. O resto do dia passou com uma normalidade que parecia quase real diante do que havia acontecido. Renata atendeu outros clientes, fechou uma venda de veículo de passeio, respondeu e-mails, participou de uma reunião breve sobre metas do trimestre. Marcelo presidiu a reunião com os slides abertos no notebook, e aquele tom de quem está sempre um passo à frente e menos citando números, fazendo comparações, cobrando resultados com uma autoridade que parecia inabalável. À noite, já em casa, Renata ficou sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá, que esfriou antes de ser tomada, pensando em Antônio Cavalcante, pensando no jeito como ele havia feito as perguntas certas, descrito as necessidades com precisão, ouvido as respostas com atenção. Aquele não era um homem que precisava de aprovação para saber quem era, e havia algo naquele cartão que ela havia colocado na mão dele, menos aquele gesto pequeno num momento grande, que ela sentia ter sido a coisa mais importante que havia feito em muito tempo. Ela não sabia se ele ligaria, mas havia algo na calma daqueles olhos que a fazia acreditar que o destino tinha mais a dizer sobre aquela história. Na manhã seguinte, às 8h42, o celular dela vibrou, com um número desconhecido. "Alô, Renata?" A voz grave e calma era inconfundível. "Aqui é o Antônio Cavalcante da Fazenda." Ela fechou os olhos por meio segundo. "Seu Antônio, bom dia. Fico feliz que o senhor ligou." "Olha menos," ele disse, sem rodeios, do jeito direto de quem não tem tempo a perder, com prefácios. "Eu gostei de falar com a senhora ontem. A senhora conhece bem o que vende e ouve o que o cliente precisa. Isso é raro. Obrigada, seu Antônio. Eu quero fazer a compra, mas não quero fazer lá nessa loja." Renata respirou fundo. "Anton, mas quero fazer com a senhora." Ele pausou. "A senhora pode me ajudar a entender como isso funciona?" E, aliás, a pergunta mais simples e mais carregada que ela havia recebido em 6 anos de carreira. Uma escolha que parecia pequena, menos ajudar um cliente a comprar em outra concessionária, provavelmente perdendo a comissão menos, mas que na verdade era uma daquelas encruzilhadas silenciosas que definem quem você é. Renata não hesitou. "Posso sim, me conta o que o senhor precisa, e a gente vê o melhor caminho." Eles conversaram por 40 minutos. Antônio descreveu com detalhes do que precisava menos, e conforme ele falava, Renata ia percebendo que a lista havia crescido desde o dia anterior. Não eram mais 8 ou 10 veículos Irandes, possivelmente 18, dependendo de uma avaliação que ele ia fazer, ainda naquela semana com os gerentes das fazendas, 16 a 18 veículos comerciais e utilitários, em compra, à vista. Quando ela desligou, ficou olhando para o teto por um longo momento. Só então começou a entender a escala do que havia acabado de acontecer. E mais do que isso, menos começou a entender que o universo tinha um senso de humor muito específico, e que ele estava apenas se preparando para a melhor parte da piada. Porque o que Renata ainda não sabia menos, o que ela só descobriria alguns dias depois. Numa conversa que mudaria completamente o enquadramento de toda aquela história, menos era quem Antônio Cavalcante realmente era. Não o homem de chapéu de palha e caminhonete velha. O outro Antônio. O Antônio que existia nos documentos, nas escrituras,
nos contratos. O Antônio, que era pai do dono da rede inteira, passaram-se 4 dias desde que Renata havia recebido a ligação de Antônio Cavalcante, dias em que ela havia trabalhado no silêncio cuidadoso de quem carrega um segredo que ainda não entende completamente. Ela havia montado uma proposta detalhada para Antônio, com base nos modelos que ele havia descrito na ligação, pesquisando valores de outras revendedoras, fazendo comparativos honestos, sem inflacionar margens para benefício próprio. Tinha enviado para o e-mail que ele havia passado, um endereço simples, de provedor antigo menos, com uma mensagem curta e direta. Seu Antônio, segue a proposta. Qualquer dúvida, estou à disposição. Atenciosamente, Renata. Ele havia respondido com 2 dias de atraso. Também com uma mensagem curta, recebi, bom trabalho, nada mais. Na concessionária, a vida seguia seu ritmo próprio. Marcelo havia passado aqueles dias ocupado com a visita de auditoria trimestral do Grupo Controlador da Rede, uma empresa de gestão de concessionárias, que havia comprado a Estrela do Vale alguns anos antes, como parte de uma expansão regional. A auditoria era sempre um evento que deixava Marcelo num misto de orgulho e ansiedade. Orgulho porque ele gostava de apresentar seus números. Ansiedade porque os auditores faziam perguntas que não constavam nos roteiros que ele havia preparado. Renata participava das reuniões de rotina, fazia seu trabalho e observava. Era boa nisso, em observar sem que ninguém percebesse que estava observando. Foi numa quinta-feira à tarde, quando o sol já começava a dobrar para o oeste e a luz, pela janela da concessionária, adquiria aquele tom dourado que faz tudo parecer mais cinematográfico do que é, que um carro entrou no estacionamento. Não era uma caminhonete velha desta vez. Era um SUV preto, discreto mas claramente de alto padrão, com placas de uma cidade diferente. Do carro saíram 2 homens de terno, e junto com eles, do banco traseiro, desceu Antônio Cavalcante. O mesmo chapéu de palha, a mesma camisa xadrez, as mesmas botas de couro, mas desta vez havia algo diferente no ar ao redor dele. Talvez fossem os 2 homens de terno que o acompanhavam, e que claramente não eram seus motoristas. Eram seus assessores. Talvez fosse o jeito como um deles abriu a porta para ele, não por dever protocolar, mas por respeito genuíno. Talvez fosse simplesmente o fato de que, quando você sabe olhar, consegue ver em certas pessoas uma espécie de campo gravitacional, uma presença que faz tudo ao redor, orbitar sutilmente ao redor delas. Renata estava ao telefone, quando os viu entrar. Ela desligou a ligação antes do previsto. Antônio a viu, imediatamente menos, como se soubesse exatamente onde ela estava menos, e caminhou em sua direção, com um sorriso tranquilo. Renata, bom ver a senhora pessoalmente, seu Antônio, ela disse, se levantando. Que surpresa! Não avisei antes porque não sabia se ia conseguir vir hoje. Mas arranjei um tempo. Ele olhou ao redor do salão. Trouxe o Rafael aqui. Meu filho, ele gosta de conhecer pessoalmente os lugares onde a gente faz negócio. Renata levou um segundo para processar. Seu filho? É? Ele cuida da parte empresarial da família, eu cuido das fazendas, cada um tem seu lado. Um dos homens de terno menos mais jovem, uns 35 anos, cabelo curto, ombros largos, aquele tipo de serenidade nos olhos que só vem de quem cresceu vendo o pai resolver problemas grandes com calma, menos deu um passo à frente e estendeu a mão. Rafael Cavalcante. Prazer, Renata. Meu pai falou muito bem de você. Ela apertou a mão dele. E então, num segundo de clareza quase físico, ela conectou o sobrenome, Cavalcante, Grupo Cavalcante, a empresa controladora. Os auditores que haviam chegado na semana anterior, o nome que aparecia nos contratos de gestão, que ela havia visto uma vez, rapidamente, na mesa de Marcelo, o filho do homem de chapéu de palha, era o dono da rede inteira. Antes que ela conseguisse reorganizar completamente esse pensamento, ouviu passos rápidos vindo da direção da sala de vidro. E então a voz de Marcelo, diferente agora, mais alta, mais animada, com aquele brilho performático que ele reservava para visitas importantes. Rafael, que honra! Não sabia que você vinha pessoalmente, eu teria preparado uma recepção. Rafael Cavalcante virou para Marcelo com uma expressão educada mas neutra. Não precisava de recepção, Marcelo. Vim com meu pai. Ele queria fechar um negócio. Marcelo olhou para Antônio, e pela primeira vez em tudo o que Renata havia observado naquele homem, ao longo de 6 anos, ela viu algo que nunca havia visto antes no rosto dele: reconhecimento, e logo depois, medo. Este é o momento em que você precisa compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, alguém que já foi subestimado, alguém que sabe o que é ser julgado pela aparência, antes de ter a chance de mostrar quem. Compartilhe agora, porque a história está chegando no ponto de virada. E você não vai querer perder isso. Antônio tirou o chapéu, colocou sobre o balcão, e disse para Renata com aquela voz calma, que ela já havia aprendido a reconhecer: pode montar a proposta final para mim? Renata, a gente acerta aqui mesmo hoje?
A proposta que Renata havia preparado estava na gaveta da sua mesa desde o dia anterior. Ela a havia impresso em 2 vias, grampeado com cuidado, colocado numa pasta fina azul. Não era um gesto calculado. Era simplesmente o jeito dela trabalhar preparada, antecipada, em silenciosa. Ela abriu a gaveta, pegou a pasta e a colocou sobre a mesa. Antônio e Rafael se sentaram à sua frente. Os 2 assessores ficaram de pé, discretos, a uma distância respeitosa. Marcelo havia puxado uma cadeira lateral e se colocado à beira da mesa com um sorriso recomposto menos, mas havia nas bordas dele uma tensão nova, como uma foto levemente fora de foco. Renata abriu a pasta. Conforme nossa conversa de quinta-feira passada menos ela começou, dirigindo-se a Antônio com naturalidade, o senhor mencionou a necessidade de renovação da frota nas 3 propriedades. Com base nisso, montei uma proposta com 16 veículos, 6 caminhonetes, linha utilitária para trabalho rural, 4 cabine dupla para supervisão de campo, 2 utilitários de porte médio para logística interna e 4 caminhões leves para transporte de insumos. Ela virou a pasta para que os 2 pudessem ver a tabela. Os valores estão detalhados por modelo, com as configurações que o senhor especificou. Também incluí 3 variações de pacote menos básico, intermediário e completo, para que o senhor possa decidir conforme a necessidade de cada propriedade. Antônio pegou a proposta e começou a ler, devagar, linha por linha, com a atenção de quem nunca assinou nada, sem entender cada palavra. Rafael leu por cima do ombro do pai. A sala ficou silenciosa. Marcelo abriu a boca uma vez, fechou, abriu de novo. Posso complementar aqui com as condições especiais de deixa a Renata terminar? Disse Rafael, sem brutalidade, mas sem espaço para negociação. Marcelo fechou a boca. Antônio terminou de ler, colocou a proposta sobre a mesa e olhou para Renata. Tá bem feito, ele disse. Justo, completo, uma pausa, mas eu quero o pacote completo nas 16 unidades, não a variação básica. Renata calculou mentalmente, estava dentro do que ela havia previsto. Consigo fechar isso com prazo de entrega em 40 dias para as primeiras 8 unidades, e as outras 8 em até 90 dias. O senhor prefere entrega nas fazendas ou aqui na concessionária? Nas fazendas, ele disse. Manda o endereço por escrito. Perfeito. Rafael virou para Renata com uma expressão direta. Meu pai me contou sobre a visita dele aqui, semana passada. A temperatura na sala mudou. Renata ficou quieta. Ele me contou que você foi a única pessoa que o atendeu. Como deveria menos, Rafael continuou. E me contou o que o gerente disse. Do canto do olho, Renata viu Marcelo engolir em seco. Eu quero que você saiba menos, Rafael disse, com a calma de quem escolhe cada palavra. Que o jeito como meu pai foi tratado aqui não representa o padrão que o Grupo Cavalcante espera das suas unidades. E que decisões serão tomadas em função disso. Ele virou para Marcelo. Marcelo, pode nos dar um momento? A frase era uma gentileza que não era gentileza. Era uma dispensa. Marcelo saiu da mesa com um sorriso que havia restado, que era agora apenas a memória muscular de um sorriso, sem nenhum conteúdo dentro. Seus passos em direção à sala de vidro foram os passos de um homem que acabou de perceber que o chão que achava sólido era uma casca. Rafael esperou até que ele estivesse fora do alcance de voz. Renata, eu quero te fazer uma pergunta direta. Você não precisa responder agora, pode pensar. Ela o olhou. Você já considerou trabalhar em gestão? Gerência, coordenação de equipe? Ela piscou uma vez. Já considerei, mas nunca tive a oportunidade. Teria interesse? E ali estava de novo. A encruzilhada. Desta vez, porém, diferente de todas as outras. Desta vez, o caminho que se abria não era estreito. Era largo. Teria menos, ela disse, com a voz firme de quem esperou por isso, sem saber que estava esperando. Rafael acenou levemente com a cabeça. Então vamos conversar, depois que a gente fechar o contrato. Nos dias que se seguiram àquela tarde, a Estrela do Vale foi palco de uma transformação que começou nos bastidores e foi chegando à superfície, com a inevitabilidade lenta das coisas que precisam acontecer. O contrato com Antônio Cavalcante foi assinado 2 dias depois da visita. 16 veículos, pacote completo, pagamento à vista menos processado diretamente pelo departamento financeiro do Grupo Cavalcante. Quando o valor aterrissou no sistema da concessionária, o supervisor de faturamento ficou olhando para a tela por 1 minuto inteiro, antes de chamar a assistente para confirmar se havia algum zero a mais. Não havia. Renata não fez alarde. Registrou a venda, enviou o contrato assinado para o arquivo, confirmou os detalhes de entrega com o responsável logístico e mandou uma mensagem para Antônio. Contrato registrado. Tudo encaminhado. Obrigada pela confiança. Ele respondeu com uma única frase. A confiança foi merecida. Enquanto isso, em paralelo em salas fechadas, e em conversas que Renata não participava,
mas cujos reflexos ela podia sentir no ar. Decisões estavam sendo tomadas. Rafael Cavalcante havia solicitado formalmente uma revisão do histórico de gestão da unidade. Não era punição imediata, menos era processo. O grupo tinha protocolos, rights de passagem administrativos, caminhos que precisavam ser seguidos. Mas havia uma determinação nos emalhos que circulavam, nos encontros rápidos nos corredores entre os auditores e o ar corporativo, que tornava o desfecho claro para quem soubesse ler os sinais. Marcelo Fontes foi convocado para uma reunião formal com o diretor regional na semana seguinte. Renata soube pelo assistente administrativo, que soube pela secretária do diretor, que soube porque o pedido de sala havia passado pelo sistema interno. Nenhum de seus colegas comentou diretamente com ela. Era o tipo de coisa que todos sabiam, mas que ninguém sabia, ao certo, como nomear. Porque nomear seria assumir que havia uma relação de causa e efeito. E isso requeria admitir que o porra que havia acontecido com Antônio Cavalcante havia sido de fato um erro grave. Na reunião da equipe de vendas daquela semana, Marcelo presidiu com o mesmo tom de sempre menos, mas havia algo diferente, uma leveza a menos, uma fração de segundo a mais antes de cada frase, como se ele estivesse calculando o peso de cada palavra de um jeito que antes não precisava. Os outros perceberam, cada um à sua maneira. Patrícia passou a tarde com os olhos levemente desviados da direção dele. Tiago ficou mais quieto que o normal. Renata trabalhou. Era o que ela sabia fazer. Numa tarde, Rafael Cavalcante ligou para ela diretamente. Renata, quero te atualizar sobre algumas coisas, antes que você ouça por outros canais. Ela foi para a área externa da concessionária, onde havia uma jardineira com 2 bancos, que ninguém usava. A gente vai fazer uma reestruturação na gestão dessa unidade, ele disse. Vai ser anunciado formalmente em breve. Mas antes do anúncio oficial, eu queria conversar com você sobre o cargo de gerente executiva da unidade. Renata ficou ouvindo o som do trânsito da avenida por um segundo. Gerente executiva menos, ela repetiu. O cargo acima do que existia antes, com autonomia sobre equipe, estratégia de vendas e relacionamento com parceiros comerciais. Você teria estrutura de suporte, uma equipe de 5 pessoas diretas e acesso direto à diretoria regional. Ela ficou quieta. Eu quero te dar um contexto, Rafael continuou. Meu pai é um homem que formou a vida na base do trabalho. Ele não tem paciência para arrogância, nem para quem julga o outro pela aparência. Mas ele tem uma memória muito boa para as pessoas que tratam ele, e todo mundo ao redor dele, menos com respeito. O que você fez naquela tarde, entregando seu cartão para ele na saída, foi o gesto de uma profissional que entende o que o trabalho realmente significa. Renata não disse nada por um momento. Aceito, ela disse finalmente. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu aceito porque acredito que posso fazer um bom trabalho nesse cargo, não só porque foi seu pai quem indicou. Porque os 2 últimos anos em que pedi promoção e fui ignorada, me ensinaram o suficiente sobre o que funciona e o que não funciona numa equipe de vendas. Eu tenho muito para contribuir. Houve uma pausa do outro lado. Exatamente por isso diz Rafael, que você é a pessoa certa. Você que está aqui comigo até agora nessa história, menos deixa nos comentários. O que você acha? Renata mereceu essa chance? E você, já teve um momento na vida em que a persistência acabou sendo reconhecida, quando você menos esperava? Conta pra mim aqui nos comentários, eu leio todos. O anúncio foi feito numa segunda-feira de manhã. O diretor regional do Grupo Cavalcante chegou pessoalmente à Estrela do Vale, acompanhado de Rafael, para uma reunião de equipe que havia sido convocada com 48 horas de antecedência. Sem pauta descrita, menos o tipo de convocação, que deixa todo mundo num estado de atenção aguçada. A sala de reunião estava cheia. Todos os vendedores, os assistentes, a equipe de pós-venda, os técnicos da oficina, que a concessionária mantinha no fundo do terreno. Renata chegou nos seus 13 minutos de antecedência habituais, sentou-se numa cadeira do meio e ficou com as mãos sobre a mesa, quieta. Marcelo chegou pouco depois. Ele não olhou para ela ao entrar. O diretor regional, um homem de 50 e poucos anos de expressão séria e vocabulário econômico, abriu a reunião sem prefácio. Bom dia a todos. Você direto? Porque respeito o tempo de vocês. Estamos anunciando hoje uma reestruturação na liderança desta unidade, que passa a vigorar imediatamente. Ele falou sobre a visão do grupo para a unidade, sobre padrões de atendimento, sobre o compromisso da rede com a experiência do cliente, acima de qualquer outro indicador. E então olhou para Renata. A nova gerente executiva geral da Estrela do Vale é Renata Souza, com efeito a partir desta data. O silêncio durou exatamente 2 segundos. Depois veio o som menos misturado, difuso, mas real, de palmas. Patrícia foi a primeira a bater palmas, e havia nas palmas dela algo que não era protocolo.
Era alívio. Era o tipo de reação de quem havia assistido a algo injusto por tempo demais. E, finalmente, via o ponteiro do relógio se mover na direção certa. Renata se levantou. Não havia lágrimas, ela não era do tipo. Havia algo mais sólido, uma presença. Um centro de gravidade que sempre esteve lá, mas que agora o mundo havia decidido reconhecer. Obrigada menos ela, disse. Prometo que cada pessoa nessa sala vai perceber a diferença. Depois da reunião, no corredor, Marcelo passou por ela. Ele não disse nada, apenas a olhou por um segundo. E havia naquele olhar uma complexidade que ela escolheu não decodificar completamente. Havia vergonha, certamente. Havia surpresa, talvez. Havia também, ela quis acreditar, um lampejo de algo que poderia um dia se tornar compreensão. Ela não disse nada tampouco. Não precisava. Antônio Cavalcante apareceu na tarde daquele mesmo dia, como havia combinado com a equipe de logística para confirmar os endereços de entrega da frota. Ele entrou com o chapéu de sempre, a camisa xadrez de sempre, e encontrou Renata do lado de fora, supervisionando a disposição dos veículos, que seriam preparados para envio. Ela o viu antes que ele avasse, e caminhou até ele. Seu Antônio. Que bom ver o senhor. Ele tirou o chapéu, da forma discreta de sempre. Gerente nova menos, ele disse, com o sorriso pequeno que ela já havia aprendido a reconhecer como a versão dele de uma gargalhada. Graças ao senhor, ela disse. Não. Ele balançou levemente a cabeça. Graças a você. Eu só abri a porta. Você já estava pronta para entrar. E havia nessa frase, simples, direta, sem ornamentos, toda a sabedoria de um homem que havia passado décadas trabalhando com a terra e entendia melhor do que a maioria, que as coisas que crescem de verdade não precisam de aplausos enquanto estão crescendo. Elas só precisam de solo honesto e tempo. Renata ficou olhando para a avenida por um momento depois que ele entrou, para confirmar a documentação. O sol da tarde jogava sombras longas nas calçadas. Os carros novos reluziam sob os refletores brancos, como sempre haviam reluzido. Mas tudo era diferente. Ela pensou no pai dela menos no pedreiro que era sempre atendido por último nas lojas de material. Pensou no quanto havia querido, desde pequena, criar um espaço onde as pessoas fossem vistas pelo que são, não pelo que vestem, e pensou em como às vezes o universo nos coloca exatamente no lugar certo. Não quando somos os mais barulhentos, mas quando somos os mais fiéis àquilo que acreditamos. Porque a lição que essa história carrega não é sobre sorte. Não é sobre um bilhete premiado, nem sobre estar no lugar certo na hora certa. É sobre o que acontece quando você decide, dia após dia, ser a pessoa que trata todo mundo com dignidade, menos mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. É sobre o fato de que o homem de chapéu de palha com a caminhonete velha pode ser o pai do dono da empresa. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, é sobre o fato de que ele merecia ser bem tratado, mesmo que não fosse. É sobre Renata ter feito a coisa certa não porque calculou um retorno, mas porque era simplesmente a coisa certa a fazer. E o universo às vezes tem uma memória muito boa. Se essa história tocou você de alguma forma, menos se você já foi o Antônio julgado antes de abrir a boca, ou o Renata, trabalhando em silêncio esperando ser visto, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esse canal a continuar trazendo histórias como essa para mais pessoas que precisam ouvir. Comenta aqui embaixo qual parte da história mais te impactou. Quero ler cada comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que merece ser lembrado de que persistência e caráter chegam longe menos, mesmo quando o caminho parece não ter fim. E se você ainda não está inscrito no canal A Queda do Chefe, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova, dessa que a gente assiste e fica pensando por dias. Muito obrigado por estar aqui até o final. Até a próxima história.